Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto. Hoje, domingo, dia 2 de março de 2025, já estamos avançando o ano. O tema da mensagem, fala para quem está do lado aí, pega o código aí, ó. A vida é um processo. A vida é um processo. A vida, irmãos, ela é um processo. João 14,6 é o nosso texto-chave, que é o que a Rose Claire abriu, e eu gostaria de ler com vocês na nova tradução na linguagem de hoje. Vamos lá? Enquanto você vai abrindo, aproveite e inscreva-se no nosso canal. Nós estamos nas principais redes sociais. Estamos aqui no Facebook ao vivo, na transmissão. Na gravação nós estamos no WhatsApp e principalmente na nossa página no YouTube, @Imel Rio Preto. Estamos no YouTube, no Facebook, no X, no Instagram, nas principais redes sociais. Segue lá, compartilha as nossas redes, curte para a gente poder divulgar e ter um alcance bem maior em nome de Jesus. Acharam aí? João 14,6. Capítulo 14, verso 6, na nova tradução. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. O tema dessa mensagem hoje, a vida é um processo. Nós vamos falar de que a vida é cheia de processos. Nós temos etapas, fases, temos momentos, instantes. Eu não sei qual fase você está agora, meu querido e minha querida, né? Eu sei que estou passando uma etapa agora. Não tem sido fácil, mas estamos vencendo. Mas a vida ela é um processo. E eu trouxe na verdade, essa mensagem, tudo começou com um vídeo que eu vi no Instagram. E é interessante que geralmente vídeos no Reels são vídeos curtos, né? 1 minuto, nem 60 segundos, às vezes 1,5 no máximo, né? Difícil você achar um vídeo no Reel do Instagram longo. Mas esse vídeo eu comecei a assistir, fui até o final, e já vai fazer acho que uns 2 ou 3 meses que eu assisti esse vídeo, e eu lembrei dele essa semana. Eu falei, pai, eu vou hoje falar daquele vídeo que eu salvei ele no meu Instagram, porque eu achei muito interessante a mensagem que esse vídeo passou pra gente.
E talvez foi um pouco difícil. Eu assisti 5 vezes o vídeo para eu poder entender. Que imagina, aqui está mais difícil ainda, porque não deu para vocês lerem as. Né, tem a legendinha ali do que ele está fazendo e tal, que está em kanji, né? Está lá em chinês. E tem um pouco de inglês também traduzindo embaixo. Mas assim, só para a gente poder entender um pouquinho o que ele fez tudo ali naquele
nesse processo dele aí. Ele está fazendo essa, a gente chama em japonês chawan, né? Mas em chinês é outro nome ali, essa vasilhinha. E ele está fazendo essa porcelana. E você viu que interessante? O que mais me chamou a atenção foi a cor dela ao final. Né? Até então eu achei que ela ia ser avermelhada, né? Mas não é. Você viu que teve todo um processo. Primeiro o processo dele pegar aquela argila e ele preparar a argila. Então vocês viram que teve primeiro três côvados, né? Três recipientes, um bem grandão, onde ele depositou ali a argila e ela decantou. Vocês percebem que ele ia lá, aí ele pegava a água de cima, né? Ou seja, a argila desceu, decantou, ficou só água. Aí ele pegou aquilo, depois ele colocou aquilo num saco. Bom, primeiro ele moeu a argila, né? Tem todo aquele processo, tudo manual, girando aquele moedor, tudo. Aí ele pegou aquela argila, colocou nos sacos, né? E interessante, os saquinhos branquinhos, né? Falei, rapaz, o saco parece que tá novinho, né? E colocou ali para secar, prensando, né? Com uma peça pesada sobre a argila. E depois daquilo ele pega a argila, aí ele começa a fazer o trabalho normal de um artesão, que trabalha com argila, fazer o potinho ali, né? Como que vocês chamam em casa? Em casa a gente chama de chawan. Cumbuca. Cumbuca, né? Em casa, porque minha tia era casada com um descendente de japonês, né? Então a gente chama de chawan. Eu falo para a Sussu, pega o chawan para mim, ela fica assim, a gente já está acostumado, né? Aí ele começa a montar o chawan com aquela argila, e aí depois ele coloca no fogo. Mas vocês viram todo o processo que é para ele fazer? Eu não sei quantas tinha ali, mas devia ter mais de 30 ali, 40, não sei quantas ele fez. Tudo manual, girando aquilo manualmente, né? E aí ele coloca no fogo, tem que fechar o forno, colocar a argila no forno para não escapar a temperatura, né? Para não perder a temperatura. Aí preparou aquela argila, aí depois ele passou a moldar com uma espátula, né? Isso provavelmente dali 2, 3 dias que terminou, ele foi, raspou aquela cumbuca, aquele chawan, moldou, bateu um carimbinho, né? Deve ser da família dele, a tradição da família que produz aquela porcelana, um porcelanato. E depois ele passa a trabalhar com outras 3 argilas. Vocês viram lá que argilas não, né? Outros 3 materiais. Que um daqueles eu estava estudando lá, lendo, que era o óxido ferroso. Por isso que ele é meio alaranjado. Aí ele pega a balança, você vê que tudo é medido com água certinho, e ele começa a pintar aqueles jarros, né, as cumbucas, com óxido de ferro. E na hora que ele termina tudo, aí ele começa a espargir com a pressão, né? Ele usa ali para espargir aquele óxido de ferro sobre a porcelana ou a peça. E por fim ele coloca novamente no forno. Olha que vocês estão entendendo que por isso que vem no meu coração a questão do processo. Voltou aquilo para o forno, fechou de novo o forno, lacrou de novo o forno, e ali que é o segredo. Agora ele teve que colocar numa temperatura, no vídeo apareceu para... Depois eu vou mandar no grupo da igreja, quem quiser assistir de novo. O forno tem que ficar entre 890 graus a 1.200 graus. É bem quente. Para quê? Para que o óxido de ferro, e eu acho que o óxido de zinco, não sei, tem dois materiais que ele usa ali, para eles se fundirem e aí ficar com aquela cor esverdeada. Entendeu? Por causa da alta temperatura. E aí, por fim, ele tem a porcelana pronta, o chawan pronto, a cumbuca pronta. E aí, como a Rose falou, agora a gente sabe por que é tão caro um porcelanato, especialmente manual, né? Lógico, aqui no Brasil deve ser tudo industrializado, eu não sei como funciona, mas nós estamos vendo um vídeo lá na China. É interessante que o Instagram fica pondo isso aí para mim nos meus vídeos, eu gosto de ver esses processos, né? Teve um outro negócio que eu vi também fazendo, legal, o chinês preparando lá. A vida, irmãos, ela é cheia de processos. E aí eu fiquei pensando nesse vídeo, e eu vi isso como a nossa vida. Tem fases, e como a Rose Claire disse, a gente vive um mundo imediatista, a gente vive uma era, né, onde as pessoas querem tudo para ontem, muito rápido. Vivemos um tempo onde tudo é ultraprocessado. É assim, né? A comida, o alimento que a gente come é ultraprocessado, né? Aos estudos e até a nossa fé. As pessoas hoje querem algo que ela chega lá, que ela senta, que ela ouve e que ela vai embora e ela fez a parte dela com Deus. Mas não é assim. Não é assim.
a vida anda tão rápida que eu fico vendo hoje as pessoas, né? A gente fala com orgulho. Ah, porque o meu filho ele começou a falar com menos de 1 ano. Ah, porque a minha menina começou a andar, não sei com o quê. Ah, porque o meu andou de bicicleta sem rodinha. Não sei. Tudo a gente quer adiantar. Vocês já perceberam isso? Principalmente conversa onde tem pessoal assim que tem filhos pequenos. Aí a gente começa, né? Ah, não, porque o meu, o meu já faz judô. O Lucas faz com 1 ano e 8 meses judô. Tá, e daí? O que tem a ver tão cedo? Né? A gente está adiantando tudo, as fases. Outro dia eu estava vendo na internet que agora tem um movimento, irmãos. Essa geração Y, né, que está agora, né? Agora é a Y, né? Porque a minha é 0, nem sei o que é. Aí a geração Y, agora tem o seguinte, o cara trabalhou, irmão, 1, 2 anos, ele está cansado. Ele precisa agora tirar 1 ano sabático. Aí eu fico pensando, meu pai que trabalhou mais de quantos anos? 40 e poucos anos direto, pai? Sei lá, 50 e poucos anos direto. Sabe, hoje a sociedade não aguenta nada. Tudo muito frágil, tudo muito rápido. Ah, não, porque eu tenho que tirar 1 ano sabático porque eu estou em burnout. Tá bom, eu respeito, viu, irmãos? Eu respeito doenças neurológicas. Claro, todo mundo tem seus problemas. Mas o que eu quero dizer é que hoje está tudo muito rápido. A pessoa não trabalhou nem 1 ano na empresa, ela precisa sair agora eu tenho que sair de férias durante 1 ano, eu vou ficar sem trabalhar, porque eu não aguento mais. Sabe, nós vamos ao mercado e a gente fala assim, vamos comprar aquele negócio lá congelado que é prontinho, é só eu pôr no micro-ondas, assa rapidinho, eu ponho no forno elétrico, eu ponho na air fry, é rapidinho. E aí o vídeo nos mostra, irmãos, o vídeo é uma clara reflexão para a gente, de que temos que aprender que tudo tem o seu processo. Ainda que seja lento, vagaroso, trabalhoso, mas tudo essencialmente tem o seu processo. E aí eu quero abordar 3 pontos sobre o processo. Vamos lá, João 14, 17. Talvez o primeiro ponto que eu vou falar está acontecendo com você. Você pode dizer assim para mim, mas Júlio, eu não consegui encontrar o meu processo. Perdão, não é João, é 14, 26. Depois é o 17, agora é o 26. Júlio, eu não consegui encontrar ainda o meu processo. A minha jornada. Vamos lá. Acharam aí? João 14, 26. Na nova tradução na linguagem de hoje. Olha o que diz. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. João 14, 26. Vamos parar aí. Talvez você de casa, você fala, eu não consigo achar minha jornada, Júlio. Eu não consigo me encontrar em igreja nenhuma. Eu não me consigo encontrar em religião nenhuma. Porque hoje a gente vive esse mix, né? Hoje ninguém sabe mais o que é, né? Você vai perguntar às pessoas. Hoje não tem mais aquele negócio, não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou... Não, hoje as pessoas falam assim, não sei, eu tô sendo alguma coisa. Não, irmãos, a gente tem que encontrar a nossa jornada, a gente tem que encontrar o nosso processo. E o Espírito Santo que vai te ajudar a encontrar, a focar a sua jornada, o caminho que você tem que trilhar. É o Espírito Santo. Se você não buscar do Espírito Santo, logicamente a sua vida, e você começar a ouvir todas as vozes que nós temos hoje, e hoje nós temos uma infinidade de vozes. Hoje o que nós mais temos são pessoas falando. Por quê? Nós temos hoje o podcast, nós temos hoje internet, nós temos hoje uma quantidade expressiva de conteúdos, né? Eu estava vendo hoje de manhã, enquanto a pessoa fica assistindo novela, eu estava vendo meu canal de veleiro lá. E hoje de manhã, que legal, ele mostrando um vídeo de uma cidadezinha lá na Bahia, que, cara, quase ninguém vai lá. E é pertinho de Salvador, tá do lado ali, sabe, ali do
Morro de São Paulo ali, e ele mostrando que é uma cidade muito antiga, ele mostrando a igreja, ele mostrando o convento, que coisa maravilhosa, onde os monges ali oravam. E ainda eu falei para a Suzy, Suzy, quem sabe o dia que nós estiver de veleiro, nós vai lá. Então você está vendo que hoje nós temos tanto conteúdo, a gente tem tanta informação hoje. Quando que eu ia ficar sabendo de uma cidadezinha chamada Cairu, na Bahia? Você já ouviu falar de Cairu, na Bahia? Eu nunca ouvi falar de Cairu. Vocês já ouviram falar? Mas acredito que aqui ninguém, né? Pode ser alguém da internet que tenha ouvido. Eu nunca tinha ouvido. E ele falando sobre a cidade, tem 2 igrejas, tem um monastério, tem não sei o quê. Tá? E eu fiquei encantado com a cidadezinha para visitar. Falei, Suzy, olha como o Brasil é maravilhoso. Olha como o Brasil tem uma cultura. Irmãos, dentro do mosteiro, Marcos, você precisa ver que coisa linda. Os azulejos portugueses, aí ele foi descobrir que não eram portugueses, eram feitos na China. Quem pintava aqueles azulejos que estão lá naquele mosteiro são chineses, cara. Olha que legal, olha que coisa. Você imagina isso? A cidade foi fundada, acho que eu não sei se foi 1639 ou 1600, é uma cidade muito antiga mesmo, mais de 400 anos. Aí eu fiquei imaginando, cara, 400 anos atrás já tinha esse negócio, né, feito lá pelos chineses, exportado pelos portugueses e trazido para o Brasil. E você vê a cultura, que lindo, Adriana. Ali, todo o mosteiro, ele é feito de azulejo, cara, por dentro. Você olha por fora, você não fala que é aquilo lá por dentro. E que lindas imagens, as coisas. E aí eu comentei ainda com a Suzy, falei, olha Suzy, como que a internet ela nos avança, né? Ela nos dá uma visão. Como que eu ia saber disso? Nunca que eu ia saber que ia ter um negócio desse numa cidade chamada Cairu, na Bahia. Então hoje nós temos muitas vozes, e talvez é difícil você encontrar a sua jornada, porque talvez você ficou ouvindo muita coisa, só que aí você não está ouvindo o que é o principal, que é o Espírito Santo. Hoje a gente tem muito culto, muita pregação. Aí depois, em seguida, também veio no meu YouTube, ainda acabei assistindo o culto de manhã da nossa igreja Metodista Livre, lá do Rua das Rosas. Foi até o pastor Samuel que pregou hoje de manhã, foi uma bênção a mensagem dele. E estudamos, eu e a Suzy ficamos lá assistindo o louvor deles, que culto abençoado, que live, viu Zé? A gente vai chegar lá, em nome de Jesus, né? Tudo bonito, uma live show de bola. Depois eu vou mandar no grupo da igreja para vocês assistirem. Uma palavra abençoada que o pastor Samuel trouxe. Então, olha, eu já estava ouvindo uma palavra, uma mensagem do irmão que está lá em São Paulo, na Rua das Rosas. Vocês estão entendendo? Como que hoje a gente tem muita coisa para ouvir, para assistir, para se alimentar, só que nós não podemos esquecer do principal, a voz do Espírito Santo. Ela que de verdade vai te guiar. Não estou falando que você não pode só assistir o culto online, que você não possa assistir o vídeo no YouTube, o filme na televisão. Pelo amor de Deus, irmãos, metodista livre. Eu sempre falo para o Isaac, falo, filho, somos metodista livre. Mas que nós saibamos diferenciar qual a voz predominante que nós ouvimos e que ditam a nossa jornada. E que falam pra gente, vai por lá. Não vá por lá. Vire ali. Não vire ali. Entre lá. Não entre lá. Qual é a voz que tem guiado a sua jornada? Então, Júlio, eu não consigo me encontrar no processo. Lembra aí, João 14, 26. Ele enviaria o auxiliador, que vai ensinar vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu... E olha que interessante, né? Ele faz a gente lembrar até da Bíblia. O Espírito Santo nos ajuda, irmão. Não estou falando que ele vai ficar te lembrando o versículo, o capítulo, não. Mas ele vai te lembrar que está escrito. Deus escreveu uma promessa. Deus escreveu algo nesse sentido. Deus falou dessa maneira. Aí, segundo ponto que eu quero falar. Eu já estou encerrando. Hoje a mensagem vai ser rápida. Segundo ponto, que talvez pode estar acontecendo com você. Eu estou na minha jornada, mas ninguém consegue entender o meu processo. E aí, irmãos? Vamos lá, agora o 17. João 14, verso 17. Muitas vezes as pessoas, irmão, não vão entender o seu processo. Elas não vão entender a sua jornada.
Abriu aí, João 14, 17? Olha lá, na Nova Tradução. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver e nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Aleluia! Às vezes a pessoa não consegue entender a tua jornada. Mas para que você perde tempo em igreja? Você perde tempo de ouvir pastor. Você perde tempo de dar dízimo, de dar oferta. Larga a mão de ser trouxa, as pessoas falam pra gente, não é assim? Larga a mão de ser bobo, de ser boba. Ir atrás de igreja é tudo igual. O mundo não pode receber porque não pode ver e nem conhecê-lo. O mundo não recebe o Espírito Santo, o mundo não conhece. Por isso que as pessoas não concebem a ideia do que é ser cristão. Por isso que as pessoas não concebem a ideia de que Cristo ensinou para nós o quê? Que se te baterem de um lado, você vai oferecer a outra. Isso é tão difícil, irmãos. Nos dias de hoje, isso é muito difícil. É difícil até para a gente praticar isso, né? Que se te pedirem a tua túnica, você vai dar a tua túnica, e se você tiver a reserva, você dá a reserva também. Se te pedir para andar uma milha, você vai andar uma milha e você vai andar mais uma também. Você está entendendo? Como que é difícil? E aí o mundo não entende o que nós fazemos, né? Ah, larga a mão de ser trouxa, larga a mão de ser bobo, larga a mão de ser boba. Você atrás disso, irmãos, não se importa com isso. A tua jornada é você e Deus. Aleluia. O teu processo é você e Deus, meu querido e minha querida. Não se preocupe com o que as pessoas estão falando ou deixando de falar. Você tem que simplesmente continuar e ser firme no seu propósito, meu irmão, minha irmã. Seja firme naquele propósito que você se dispôs no seu coração. Seja firme. E o último. Eu acho que esse aqui vai para nós, hein? Estou cansado do meu processo. Ô Jeová, e agora? Minha jornada não está fácil. E aí, você está cansado da sua jornada? Você de casa não dorme não, minha benção. Em casa é mais fácil dormir do que aqui, né? Ô, dorme não, abençoado. E aí? Está difícil a jornada? O teu processo? Vamos lá? Eu vou agora ler um comentário Beacon, daquela Bíblia que eu falei que eu tenho um comentário deles, né? Comentário Beacon, que é um comentário legal para chover. Mais de 40 teólogos tal, que falam sobre vários aspectos da Bíblia. E eles comentaram aqui a respeito disso, do verso, justamente do início do capítulo 14, no final, né, do 13, do início do 14, e é um comentário do Westcott. Aí eu fui ver quem que é esse tal de Westcott, eu não conhecia, é um teólogo anglicano. Aí eu falei, opa, estamos em casa, né, a metodista veio originária da anglicana, e esse Westcott, o nome dele é Brooke Foss Westcott, ele faleceu em 1901. Em 1870, ou 1880, por aí mais ou menos, ele foi um dos principais lá em Westminster, na abadia de Westminster, lá na Inglaterra. Então ele foi um cara assim, importantíssimo, um grande teólogo. E o Westcott, esse teólogo, ele fala justamente desse trecho, quando Jesus começa o verso 14, dizendo que na casa do meu pai há muitas moradas. Confere aí, se é isso mesmo na tua Bíblia, no verso primeiro, no capítulo 14, Jesus começa dizendo isso. Não fiquem aflitos, aí no verso 2. Na casa do meu pai há muitos quartos, né, na nova tradução, mas na Almeida Revista e Corrigida Fiel, há muita morada. E olha que legal, o que esse teólogo anglicano, que viveu no século XIX, ele ensina pra gente, Westcott. Ele diz que a origem na palavra chamada moradas, ela vem do latim, da Vulgata, que vem da palavra chamada mansiones. Mansiones, de mansão mesmo, é isso mesmo, mansiones. E olha que interessante, ele foi a fundo estudar sobre essa palavra nos tempos
de Jesus, que significava que eram lugares de descanso. Olha que interessante, irmãos, presta atenção onde está, pega o código da mensagem. Que eram lugares de descanso, e especialmente eram uma espécie de estalagens, onde os viajantes, eles ali encontravam repouso naquele local. Sugerindo assim, mansiones, né, ou moradas, uma ideia de repouso e também até de progresso, porque esse teólogo ele diz o seguinte, que esses lugares de habitação que Jesus refere-se, são o que para nós? Você que está cansado da jornada, ele tem um lugar para você descansar. Aleluia. Encontre em Jesus um lugar para você descansar, meu irmão, minha irmã, para você repousar. Aleluia. Haverá momento no seu processo em que você vai precisar descansar. Vai haver momento na sua jornada que você vai precisar descansar, que você vai precisar repousar. E haverá momento no processo em que você vai precisar avançar. Então, mansiones, ela dá, segundo esse teólogo anglicano, Westcott, ela dá essa noção para nós, de um estabelecimento onde você pode repousar por um curto período, e depois você vai continuar e seguir viagem. Olha que interessante. Que coisa linda, gente. Eu fiquei lendo esse comentário dele, eu fiquei impressionado. Falei, Deus, que loucura. Jesus preparando o lugar para eu ter um descanso, para eu continuar a minha jornada, para eu avançar, para eu prosseguir com o meu processo, com a minha jornada. Então que fiquem esses 3 pontos no seu coração. Como eu encontro a minha jornada, o meu processo? O segundo ponto, muitos vão nos ridicularizar por causa dos nossos objetivos. E o último ponto, se ainda que durante a tua jornada você se cansar, encontre em Jesus um lugar de descanso. E a última coisa que eu poderia falar, qual é a razão, qual é o motivo, qual é o objetivo de toda a jornada? A gente está falando de processo, a gente está falando de jornada, a gente está falando... E aí? Vamos ler o último verso? Capítulo 15, agora viaja um capítulo para frente. João 15, verso 4. Olha que interessante. Qual que é o objetivo de toda essa jornada que estamos aqui, irmãos? Por que você está aí sentadinho? Por que você está aí assistindo a mensagem? Por que nós estamos tentando aplicar esse evangelho no dia a dia? Ainda que a gente não consiga do jeito que nós queríamos, mas nós estamos dia a dia buscando aplicar esse evangelho na nossa vida. Acharam aí? João 15, verso 4. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Sabe para que é esse teu processo, essa tua jornada? Para a gente ficar junto com Jesus. Para a gente poder continuar a estar juntos com Jesus. Porque o objetivo final da nossa jornada é a gente se encontrar com Ele. É a gente ter uma vida toda eterna do lado dEle. Então que esse processo, que hoje você possa aprender essas 3 coisas no seu coração. Primeiro, encontrar a tua jornada. Encontrar o teu processo. Encontrar o teu caminho. Segundo ponto, pessoas muitas vezes não vão entender, não se preocupe. Nem todos vão compreender a tua jornada, nem todos vão compreender o teu processo. E por último, se você se cansar, se você se fadigar, lembre-se que em Jesus nós podemos descansar na mansione. Oh, glória! Vamos repousar nesse lugar que Ele tem preparado para nós e vamos depois continuar a nossa missão, a nossa jornada com esse Jesus maravilhoso. E não esquecer, por último, o objetivo da jornada, né? Por que a jornada cristã? Porque muitas vezes nós achamos que a conversão é simplesmente a pessoa ser
emocionalmente impactada num culto, e no final ela levantar a mão, né, e dizer, eu aceito, pronto, acabou tudo, né? Não, começou tudo. Aí que começa, do peregrino, né, Marcos? É aí que começa a jornada dele. É quando a gente diz sim para esse Jesus. Não acabou, pelo contrário, é aí que começa a nossa jornada de fé. Que eu digo uma coisa, ela não terá fim. Aleluia. Não terá fim. A nossa jornada de fé, ela é constante. Por isso que é preciso, tem hora que a gente tem que chegar na mansione, chegar com o Senhor e pedir, Pai, eu preciso da tua morada, para eu descansar da minha jornada. Eu fico lembrando muito isso lá no Antigo Testamento, daquela mulher que fez com o marido, né, que ela era estéril, lembra? Eles não tinham filhos, e ela pede o que para o marido? Toda vez o profeta passa aqui, e a gente não tem um lugarzinho para receber o profeta. Vamos fazer um quartinho ali, vamos fazer um puxadinho ali para receber o profeta. Vocês lembram disso lá em 2 Reis? Acho que até a Silmara já pregou essa passagem, se eu não estou enganado. E aí aquela mulher prepara aquele lugar para repouso, para descanso. Quando o profeta passava por lá, ele ia até aquela família, porque ali ele tinha um lugar para ele repousar, para que depois ele continuasse a viagem dele, ele prosseguisse com a viagem dele. Essa é a mensagem que Deus deixa no teu coração, no meu coração, e eu já deixo um convite para você vir nos fazer uma visita aqui na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, em Rio Preto, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. É a nossa reunião oficial. Aqui estamos pertinho, praticamente 2 quadras da Santa Casa e praticamente esquina com a rua Pedro Amaral. Muito fácil a nossa localização. É Fritz Jacó com a Pedro Amaral. E você chega aqui todo domingo para ser muito bem recebido, muito bem recebida. Deus abençoe ricamente a sua vida.